outros, tem coisas boas na sua história de vida. Mas só que a tua mente está tão assim, tá tão focada em enxergar só o negativo, que a coisa positiva, a coisa boa que você viveu, que era motivo de você se orgulhar, você não presta atenção. Você não dá valor. Então as pessoas muitas vezes erram nisso. Você sim tem coisas boas aí na sua história de vida. Você tem coisas boas sim na sua história de vida. Seja muito bem-vindo a esse episódio do podcast Autoestima Elevada. Aqui eu ensino técnicas e estratégias para vencer, para você vencer a baixa autoestima. Eu sou o Sancled Brito, especialista em autoestima, e o tema de hoje, o tema desse episódio é como ter orgulho da própria história de vida. Você tem essa dificuldade de sentir orgulho da sua própria história de vida? Nesse episódio você vai aprender sobre isso e você vai aprender a como ter orgulho da sua própria história de vida. E o que é, Sancler? O que é esse negócio de ter orgulho da própria história de vida? É você valorizar o que você viveu, mesmo que na época você não tenha dado tanto valor assim. Eu não estou falando de presente, eu não estou falando do futuro. Ficar imaginando o que se pode viver, planejar isso e aquilo. Não, eu estou falando de passado. Você já viveu coisas na sua vida, você já passou por coisas na sua vida. Mesmo assim, talvez na época você não tenha dado valor àquilo quando aconteceu. E você muitas vezes olha para trás e vive olhando só as falhas. Mas tem como sim você ter orgulho da sua história de vida, sim, é possível. Na época talvez você não tenha dado valor àquilo que aconteceu. Talvez foi uma coisa que você tenha achado que era pequena demais, que era mínima, mas sim, aquilo que você viveu tem valor. E nesse episódio aqui nós vamos te ensinar, você vai aprender a como ter orgulho da sua própria história de vida. E de repente você está perguntando, beleza, Sinclair, mas qual a diferença entre orgulho e soberba? Porque muitas vezes quando a gente fala essa palavra, né, orgulho, não, aquela pessoa ali é orgulhosa, não, que nada, essa pessoa... Mas só que tem uma diferença aí de orgulho e soberba, né? O orgulho é a pessoa ter prazer em si mesmo, em seus próprios méritos. Ou seja, essa pessoa já realizou coisa na sua vida, já conquistou coisa na sua vida. Não precisa ser uma coisa assim extraordinária. Você vai aprender aqui nesse episódio, a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Mas você teve coisa que aconteceu na sua vida e isso daí é motivo de orgulho, sim. Ainda que para os olhos de outras pessoas não pareça tantas grandes coisas assim, mas pode ser motivo de orgulho na sua vida. É você dar valor às coisas que você passou, as suas conquistas, as suas qualidades, momentos ali que você fez uma coisa bem feita. E essas coisas podem ser mínimas, mas isso daí vai fazer sim você ter orgulho da sua própria história de vida. Mas Sinclair, então tá, beleza, o orgulho é isso, é você valorizar os seus méritos, valorizar as suas conquistas. Mas Sinclair é soberba. A soberba é um sentimento que supervaloriza as suas qualidades e atitudes, mas diminui a dos outros. Não, que isso? Eu consigo, aquela pessoa ali não consegue. Só eu sou capaz de fazer isso. Não, é porque eu sou bom, eu nasci assim, eu nasci com dom, nasci com talento. Talvez aquela pessoa ali vai ficar difícil de me alcançar. Talvez onde eu estou, o patamar que eu estou, vai ser muito difícil daquela pessoa me alcançar. E isso é soberba. É você supervalorizar quem você é, suas conquistas, e diminuir os outros. Sabe? É você dar muito valor em si mesmo e dar valor nenhum a outra pessoa. Então a diferença entre orgulho e soberba, ali, a grosso modo, assim, para se dizer, é essa. E as pessoas confundem, né? Sinclair, as pessoas confundem orgulho com vaidade. Orgulho é aquilo que eu já falei já falei atrás aqui. Orgulho é você valorizar os seus méritos, as suas conquistas,
né, as suas qualidades, então você está tendo orgulho de si mesmo. Agora, a vaidade, a grosso modo, é você ostentar algo, é exibir algo para que outras pessoas te reconheçam. Para você ter orgulho de si mesmo, você não precisa demonstrar para outras pessoas. Às vezes você é uma pessoa ali que tem orgulho de algumas realizações e algumas atitudes suas, só que você nem fala muito para as outras pessoas e nem precisa demonstrar isso. Só que a pessoa que é vaidosa é diferente. A pessoa que é vaidosa, ela faz coisa para que outras pessoas o reconheçam. Ela tenta de toda maneira ser elogiada por outras pessoas, ela tenta de toda maneira ver que as pessoas vejam aquilo que ela está fazendo. Não, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, você precisa ver o que eu estou fazendo agora. Então isso daí é vaidade, é você fazer uma coisa esperando o reconhecimento de outra pessoa. E por que, Sancler? O porquê ter orgulho da própria história de vida é tão importante assim? Porque isso faz você reconhecer as suas qualidades e capacidades. Preste atenção. Você ter orgulho da sua própria história de vida te ajuda a você mesmo reconhecer as suas capacidades e qualidades. Na correria do dia a dia, muita coisa acontecendo, é um trabalho que as pessoas acham que você tem que fazer aquilo somente por obrigação mesmo, que aquilo é teu ofício, aquela é tua profissão, por exemplo, e você passa o dia a dia, faz uma coisa ali, mas só que você às vezes, por as pessoas não te elogiarem, as pessoas não te reconhecerem, muitas vezes você mesmo não se reconhece. Você mesmo tem essa dificuldade de reconhecer as suas qualidades e as suas capacidades. Mas só que quando você tem orgulho da sua própria história de vida, quando você sente esse orgulho, você todo dia vai poder ir para a cama dormir com a cabeça tranquila. Porque, caraca, realmente eu estou fazendo a minha vida valer a pena. Eu tenho orgulho das atitudes que eu fiz, da capacidade que eu tenho, das coisas que eu realizei, das minhas qualidades, o quanto que eu fui bom com aquela pessoa, o quanto que eu, fui generoso, fui gentil. A pessoa eu não precisava ter feito aquilo pela pessoa, mas mesmo assim eu fui lá e fiz. Nossa, eu tenho orgulho, fiquei com orgulho agora disso que eu vivi, dessa coisa que eu fiz hoje. Então você começa a reconhecer as suas capacidades e as suas qualidades. Isso é importante. Isso é importante. Nem você tem muita história de vida aí. Tem uma história de vida na sua vida aí, tudo que você já passou. Tem coisas valiosas dentro de você. Coisas que você viveu já na sua história. Então é importante sim você reconhecer as suas qualidades. É importante sim você reconhecer as suas capacidades. E como é que isso fica mais nítido para você? Quando você tem orgulho da sua história de vida. Quando os construtores estão lá para construir um grande edifício, aquele edifício mesmo aqueles edifícios que são, grandes arranha-céus, como é que eles começam? Eles começam o quê? Pela base, vendo o terreno, como é que é o terreno, para ali, depois, mais tarde, ver que aquele terreno é bom. Ele começa então a formar os alicerces, a firmar os alicerces ali, lá naquele chão ali e tal. E a partir daquele momento que eles fazem uma base forte, eles começam então a erguer aquele edifício, aquele arranha-céu. E na sua vida também é a mesma coisa. É a mesmíssima coisa. Se você quer construir uma vida no qual você reconheça essa vida de valor, se você quer reconhecer os seus valores, se você quer cada vez mais, quer ter orgulho de si mesmo, quer vencer a baixa autoestima, você precisa ter orgulho da sua história de vida. Você precisa olhar para trás e valorizar o que você passou. Assim como o edifício, eles precisam firmar a base, também é assim na sua vida. Tudo aquilo que você passou, você de alguma maneira tem que vasculhar aí a sua história e se orgulhar do que você passou. Se orgulhar dessa história de vida. E Sancler, então, qual é o melhor, Sancler? Qual é o melhor momento para usar esse sentimento de orgulho
da própria história de vida. Sabe, em vários momentos é importante sim você ter orgulho da sua própria história de vida. Mas em dois momentos eu acho extremamente importante, cara, que você tenha esse orgulho. O primeiro momento é que quando você estiver numa situação e olhar para aquela outra pessoa e se sentir inferior àquela pessoa. É a partir desse momento aí você precisa parar, raciocinar e começar a ter um orgulho da sua história de vida. Sancler, não entendi. Vou buscar um exemplo meu. Por exemplo, quando eu estou jogando futebol, estou jogando uma bola, e eu estou enfrentando um zagueiro ali, estou de frente com aquele zagueiro, né? Eu sou atacante, quero driblar, quero passar por cima dele, mas quando eu olho aquele zagueiro, eu posso ficar temeroso. E se eu ficar temeroso, eu perco ali a minha autoconfiança e pronto. Eu perdendo minha autoconfiança, eu vou tremer na base. Eu não vou conseguir driblar aquela pessoa. Não vou conseguir chegar lá ao meu objetivo. Então o que muitas vezes eu faço? Muitas vezes, qual o sentimento que eu tenho quando eu vou encarar, por exemplo, no meu futebol, quando eu estou jogando bola, aquela pessoa ali que de alguma maneira, assim, rapidamente vem na minha mente, caraca, não vou conseguir passar por esse zagueiro, não vou conseguir passar por essa pessoa. Eu lembro da minha história de vida lá na adolescência, quando em um certo momento eu fui chamado para fazer um teste na equipe de futebol do Fluminense. No Fluminense, time aqui carioca, time do Rio de Janeiro, eu fui fazer um time lá na base, um teste na base, e eu me lembro que naquela vez ali eu joguei bola, nossa, eu fiz aquele teste ali e consegui ser aprovado. A pessoa me chamou para mais vezes treinar lá com aquela equipe que ia ingressar no time do Fluminense. E qual era o meu estado de espírito naquele momento ali que eu consegui passar naquele teste lá do Fluminense? Aquele estado de espírito era o quê? De confiança. De alguma maneira eu estava tão concentrado ali nas minhas habilidades, na minha capacidade de passar nos meus adversários naquele teste, que eu nem me ligava para quem estava do outro lado. Eu simplesmente estava tendo confiança de, poxa, eu vou passar nesse teste aqui do Fluminense. Eu vou ser chamado para vir treinar mais vezes. E esse era o meu estado de espírito ali. Eu estava com uma autoconfiança. Então hoje em dia, né, eu já tenho, no momento que eu estou fazendo aqui esse vídeo, né, que eu estou fazendo esse episódio, eu tenho 31 anos de idade, e mesmo depois de 13 anos, quando eu lembro que eu tenho um adversário na minha frente ali da outra equipe, eu fico pensando, poxa, Sancler, olha, você lá na sua adolescência, você passou no teste do Fluminense, você teve confiança ali, e por causa dessa confiança, você driblou os adversários ali e conseguiu chegar no seu objetivo. E esse zagueiro aí também, Sancler, tu pode resgatar esse mesmo estado de espírito. Então é isso que eu faço. Quando eu estou de frente com uma pessoa ali, quando eu vou jogar contra um outro time, eu penso nisso. Eu fico buscando essa confiança e falo, não, eu sou capaz sim. Então muitas vezes é necessário você também resgatar isso na sua história de vida. Quando você se sentir inferior a outra pessoa. Quando você se sentir inferior a outra pessoa, resgate um momento da sua história de vida que você viveu e que você veja aquilo que você viveu como algo valoroso. Caraca, lá atrás eu passei por isso, cara. Poxa, então o que vai surgir aqui não é fácil, é tranquilo. Se eu passei lá atrás por isso, hoje também eu vou passar. Você pode perceber também que na história, né, do povo de Israel, tem uma história muito interessante que eles foram conquistar, né, a terra de Canaã. Só que na época, e eles eram pessoas que estavam vivendo no deserto, tinham que conquistar aquela cidade. Na época tinha alguns espias que foram lá olhar aquela cidade para ver, para vasculhar a área. Vamos vasculhar aquela área ali antes de a gente entrar, né? A gente não pode ir direto, sabe, querendo invadir a terra da outra pessoa ali sem antes conhecer. Então o que o povo de Israel fez na época? Eles vasculharam a terra para ver quem é aquele povo que estava ali, qual era a estatura daquela outra pessoa lá que estava ali. Só que tinha alguns espias que estavam temerosos, estavam com medo. E quando eles chegaram lá para ver as outras pessoas, eles viram, caraca,
o povo dessa terra aqui de Canaã, eles são muito grandes, eles são gigantes, e eles ficaram com medo. Aí quando eles voltaram lá para falar com o seu líder, né, que é o Josué, eles falaram assim, nossa, a população, os guerreiros daquela cidade lá, daquele local Canaã, cara, eles são muito grandes. Nós estávamos olhando para eles e pareciam que nós éramos gafanhoto, pequenininho diante daquelas pessoas ali. Olha, meu líder, eu me senti inferior, cara. Parecia que aquele povo lá era gigante. Então o que aconteceu? Eles se sentiram inferior àquela nação que eles tinham que conquistar, a Canaã. Então com isso eles não se valorizaram, eles ficaram temerosos. E por eles terem esse sentimento, o que aconteceu? Eles não tiveram resultado. Aquele povo ali não conquistou a Canaã. Só depois, anos depois, que se levantou um outro povo ali conquistaram a Canaã. Mas por que isso aconteceu? Porque eles se inferiorizaram diante da outra pessoa. Não valorizou a história de vida que eles tiveram, né? Toda aquela história. Então, assim, para quem conhece um pouco da história de Israel ali, a passagem ali do povo diante do Mar Vermelho, o povo atravessando o rio, né? O rio se secou ali, o mar se abriu e tal. Toda essa história aí da Bíblia, essa história de Israel, eles tinham uma grande história para valorizar. Mas só que quando eles chegaram agora nesse novo desafio, nesse novo obstáculo, que eles ficaram temerosos. Eles viram que outras pessoas eram muito maiores que eles e falaram assim, não, cara, vou me inferiorizar, essas pessoas aí são maiores do que a gente. E por eles terem esse sentimento, eles não conquistaram o Canaã. Aquela população ali não conquistaram o Canaã. Então é necessário sim você lembrar da sua história de vida e valorizar o que você viveu, para quando você se sentir inferior, você se empoderar. Fala, não, eu não sou inferior a isso. Eu não sou inferior a essa circunstância, a essa situação, a essa pessoa. Eu também tenho meu valor. Eu também tenho coisas que fazem eu me orgulhar. Então você também tem que pensar isso. E a segunda circunstância é quando você se sentir incapaz de algo. Quando você se sentir incapaz de algo, valorize a sua história de vida. Você tem que valorizar a sua história de vida quando você estiver nessa circunstância, nesse momento que você se sentir incapaz. Tentar fazer algo que a gente ainda se sente incapaz nos incomoda. Tá, nos incomoda, isso é normal. Mas a sua capacidade ela vai melhorando conforme você vai fazendo a coisa. Quando você vence a baixa autoestima, a sua capacidade vai melhorando. Você vai precisar lembrar dos momentos que você realizou algo e teve sucesso naquilo. Sinclair, eu realizei algo ali, cara, assim, na época parecia que eu não era muito capaz, eu não tinha tanta habilidade assim. Realmente, aquilo me incomodava, aquela situação me incomodava, mas só que eu consegui, cara. Eu fui capaz, eu fiz aquilo. Então você vai precisar disso, você vai precisar lembrar nos momentos que você foi capaz, que você conseguiu realizar algo. No meu caso, eu me lembro muito bem quando eu me inscrevi para um concurso público, só tinha apenas 1.700 vagas para o Brasil todo, e era mais de 4.000 pessoas que foram inscritas ali para aquela apenas 1.700 vagas, e eu fiz a prova. Na época eu me lembro de ter visto, sabe, o Maracanã, assim, lotado, muita gente mesmo, parecia até que era um jogo de futebol, aquelas pessoas estavam todas ali no Maracanã para fazer aquele concurso público ali. E eu olhei para aquelas pessoas e falei, caraca, realmente, 1.700 vagas para tanta gente assim, mas eu vou fazer, eu vou tentar, eu vou lá. E ali eu fui fazendo, fui me concentrando, fiz aquele concurso, fiz aquela prova. Meses depois saiu o resultado e tá lá, Sinclair de Brito, aprovado no concurso público, apenas 1.700 vagas, e meu nome estava lá dentro das vagas para aquele concurso público. Então o que acontece? Eu fui capaz de ser aprovado. Então muitas vezes quando eu sinto dificuldade em algo no meu dia a dia, quando eu acho que eu não sou capaz de fazer algo,
Eu lembro lá que eu passei por esse momento que era tão difícil assim, mesmo assim eu consegui, dentro de um número de vagas. Ah, mas é porque eu sou melhor do que o outro, sou melhor do que as outras pessoas? Não, não era assim. Não é assim. Mas isso é uma forma de eu fazer para eu me valorizar. Para que eu me empodere e fale, não, Sinclair, parta para cima. Você consegue, porque se lá no passado você conseguiu, agora você consegue também. E assim também tem que ser na sua vida. Quais foram os momentos que você foi capaz, que você realizou algo que era difícil, que estatisticamente a maioria das pessoas não estavam conseguindo e você conseguiu, você foi capaz, você realizou. Muitas vezes as pessoas talvez não estavam nem te dando crédito, até às vezes querendo botar caminhão de areia em cima de você, querendo afogar, afundar os seus sonhos, sabe? E você mesmo assim conseguiu. Então você tem que lembrar nesses momentos, quando você precisar se sentir capaz, você tem que lembrar desses momentos lá atrás na sua história de vida, que você também foi capaz, que você também foi capaz. E aonde que eu vejo que as pessoas mais erram nisso? Onde eu vejo é as pessoas que acham que na sua história de vida não tem nada a se orgulhar. Ah, Sinclair, o quê? Como é que eu vou valorizar a minha história de vida se eu não tenho coisa de se orgulhar na minha história? Eu valorizar o quê? Não tem muita coisa. Só que as pessoas erram aí, talvez você esteja errando nesse ponto também. Você tem coisa sim de se orgulhar. Só que isso é um problema, né, do ser humano. Isso aí não é exclusivo seu. É claro que isso é treinável, você pode mudar. Só que desde a época lá, na época das cavernas mesmo, o ser humano ele sempre foi focado em prestar atenção no problema. Sabe? Ele comia ali, ele já olhava para o lado para ver se tinha um leão, alguma fera do lado dele ali pronto para atacar. Em vez de, por exemplo, ele comemorar a caça, comemorar a refeição, aquilo que ele tinha ali, né, de um mérito seu, de algo que ele conquistou com esforço, em vez de ele conquistar, em vez de ele comemorar aquilo, muitas vezes ele estava olhando para o lado. Não, calma aí, pode ter algum bicho, alguma coisa aqui para querer me atacar e tal. Então ele não valorizava, o ser humano ele já veio já na história não valorizando aquilo que ele estava vivendo, aquilo que ele conquistou, que foi motivo de orgulho. Então as pessoas muitas vezes erram nisso aí. Tem coisas sim que elas fazem de bom na sua vida. E eu falo, você sim tem coisas de bom na sua vida. Tem coisas boas que você realizou, tem coisas boas na sua história de vida. Mas só que a tua mente está tão assim, está tão focada em enxergar só o negativo, que a coisa positiva, a coisa boa que você viveu, que era motivo de você se orgulhar, você não presta atenção, você não dá valor. Então as pessoas muitas vezes erram nisso. Você sim tem coisas boas aí na sua história de vida. Você tem coisas boas sim na sua história de vida. Tá, Sinclair, eu entendi, mas como começar? Como eu começar a ter esse hábito de valorizar a minha história de vida? Como é que eu posso começar, Sinclair? É simples. Você vai vir lembrando de forma cronológica da sua vida aquilo que você viveu. Você vai fazer uma ordem cronológica daquilo que você já viveu. O que você passou na sua infância? Será que tem momentos na sua infância? Eu sei que é muito difícil sim você relembrar da sua vida de criança, mas será que tem algum momento na sua infância que você consegue se lembrar agora? Sei que isso não é uma tarefa fácil. Não vou dizer que nem fácil. Sim. Não vou dizer que é fácil, mas eu vou dizer que é simples. Será que tem momentos na sua infância? Porque vai ser uma coisa que vai demorar. É simples, não é tão fácil assim, porque vai ser uma coisa que vai demorar. Às vezes a nossa memória, por você não ficar relembrando aquilo, muitas vezes a nossa memória pode escapar. Mas você vai relembrar os momentos da sua infância. Tem alguma coisa na sua infância que foi motivo de orgulho? Você viveu na sua infância que foi motivo de orgulho? Na sua adolescência, tem alguma coisa aí na sua adolescência que foi motivo de orgulho para você? Na sua juventude, será que tem na sua juventude
na maturidade ali, já na vida de adulto? Será que tem coisas que você viveu ali que foi motivo de orgulho? Será? Então você vai começar ali fazer então de uma forma, de uma ordem cronológica da sua vida, e essa é a maneira mais simples. Coisas que você viveu que de alguma maneira foi que de alguma maneira você sentiu orgulho. Pode demorar, sim, mas quantas vezes você tá jogando sua vida fora, assistindo Netflix, assistindo TV, assistindo Big Brother e mais não sei o que no final nem vale a pena. Às vezes tudo aquilo ali é perda de tempo, é perda de vida. Então é você separar um tempinho da sua vida aí, do seu dia, e começar então a ver por ordem cronológica ali da infância, adolescência, sabe, a juventude, tudo que você viveu ali que seja importante, que de alguma maneira você fala, caraca, realmente eu passei por aquilo, por que eu não dei valor na época a isso que eu vivi, a isso que eu passei, caraca, realmente. Então você vai ali vasculhando essa linha de tempo da sua vida e você vai ver coisa ali que foi motivo de orgulho, que às vezes na época talvez você não deu valor, mas agora relembrando, puxando na memória, é motivo de orgulho, sim. Então faça essa tarefa, faça essa tarefa. Agora, Sinclair, quais são os exemplos da vida para se ter orgulho, então? Já que você está falando, quais são os exemplos para se ter orgulho de coisas que eu vivi, dessa minha história de vida? Tranquilo, eu separei aqui, por exemplo, algumas listas, algumas coisas que provavelmente você deve ter vivido. Provavelmente você deve ter vivido. Então, uma das coisas é: valorize os momentos de você foi competente, né? Como eu falei, eu passei em concurso público, né? Eu fui competente ali, eu fui competente, consegui ser aprovado, 1.700 vagas. Me lembro também que na época eu era extremamente tímido, tinha dificuldade de conversar com as pessoas. Então tudo isso eu venci. E isso é motivo de orgulho da minha história. E eu já falei, ter orgulho da história é diferente de soberba, né? Isso é motivo de orgulho da minha história, de eu me valorizar, não é querer ser maior do que o outro. É eu mesmo me valorizar nas minhas qualidades e nas minhas capacidades. Então, valorize o momento onde você foi competente. Só que, Sinclair, então será que eu preciso passar em concurso público? Não, você não precisa passar. Mas será que tem alguns casos que você teve na sua vida, por exemplo, onde você conseguiu ter, por exemplo, a nota mais alta da turma? Nossa, naquela matéria lá na escola, naquela matéria ali você dominava. Você era o cara que as pessoas vinham ali, conversavam contigo e pediam explicação. Você sabia explicar ali, tintim por tintim daquela matéria. Você conseguia tirar a nota mais alta. Até hoje também, se alguém, por exemplo, vir perguntar para você sobre aquela questão, sobre aquela matéria ali, sobre aquele assunto, você vai saber falar sobre aquilo de uma maneira com maestria. Será que você tem esse momento na sua vida onde você foi competente ali, você talvez até tirou a nota maior da turma? Será que você tem na sua vida, você já passou na sua vida em alguma coisa no esporte, sabe, jogando bola, jogando basquete, vôlei? Podia ter sido dominó também, né? Hoje tem competição de dominó, pode ser outras coisas também, outros jogos, sabe? Onde você ali naquela competição, cara, só dava você era a pessoa que mais vencia, sabe? Você era aquela pessoa ali que as pessoas falavam, não, eu tenho que escolher ele pro meu time, cara. Não, vem pro meu time, você ficar de fora ou ficar no outro time. Não, fica aqui comigo, vem fazer dupla comigo aqui nesse jogo, eu preciso de você, vamos jogar. Será que tem esse momento na sua vida onde você realmente era competente naquele esporte ali, naquele a fazer? Será que talvez você conseguiu concluir a faculdade ali, ou um curso técnico, e da sua família você é um dos poucos que conseguiu concluir aquele curso, conseguiu concluir a faculdade, sabe? Hoje em dia você tem esse ensino superior, você tem esse curso técnico, você tem essa história de vida, tem alguma coisa assim na sua história de vida. Isso aí é um motivo de você se orgulhar.
Isso aí já é uma estratégia, isso já é um passo para você vencer essa baixa autoestima. Preste atenção nisso, valorize essas coisas. Valorize. Será que tem momentos que você ajudou os seus pais em algo assim que só você conseguia fazer? Você foi tão importante naquele momento ali. O seu pai precisava de você, seu pai, sua mãe, seu familiar, seu parente. Precisava de você, ligou a fulano. Preciso de você aqui, cara. Você é a pessoa, você é o cara para fazer isso aqui. Se não for você, é quem? Será que teve momentos assim que você fala, nossa, como realmente fui importante. Isso aí é uma coisa para valorizar na minha vida, na minha história de vida. Motivo de eu ter orgulho, porque eu consegui ajudar, cara. Ajudei meu pai. Nossa, ajudei minha mãe. Ajudei aquele parente ali. Sabe? Eu não quero nem que essa pessoa me retribua fazendo isso ou aquilo, não. Mas essa satisfação, esse brilho que eu tenho, esse orgulho próprio de conseguir ajudar aquela pessoa ali, nossa, isso não é um preço, não se paga. Será que tem esses momentos da sua história, cara? Esses são os momentos que você foi competente, cara. Você é gigante aí dentro. Você é gigante aí dentro, mas só que talvez você não valoriza. Talvez muitas vezes você tenha essas coisas que fazem você se abrilhantar, você ser gigante, mas só que você não valoriza. Então, a partir de hoje, passe a se orgulhar da sua história de vida. Passe a se ver como um gigante, sim. Porque você é. Você tem esses momentos importantes na sua vida que você foi competente, cara. Tem até uma história, né, que diz lá um ditado japonês que as carpas japonesas ela cresce do tamanho o ambiente que ela está. Por exemplo, se a carpa japonesa, que é um tipo de peixe, vive em um aquário, ela vai crescer do tamanho daquele aquário. Mas se ela vive lá num grande mar, por exemplo, ela vai crescer proporcional ali àquele mar, né? Então talvez seja isso. Talvez você está olhando o teu ambiente e se enxergando como uma pessoa pequena, mas você é gigante, cara. Você é gigante, você tem sim coisas para se orgulhar. Valorize isso. Se reconheça mais. Por exemplo, você também tem que valorizar os momentos onde teve interferência divina na sua vida. Entrando nessa parte um pouco mais aqui, né, espiritual da coisa, você está vivo, cara. Valorize isso, tenha orgulho disso, porque existe um ser muito superior a nós que de alguma maneira quer que você continue vivo. Há um propósito na sua vida. Há um propósito. Eu me lembro, por exemplo, da agonia da minha mãe, da angústia que a minha mãe tinha, porque eu era uma criança que tinha epilepsia, eu dava ataque epilético. E de alguma maneira ali, com meus 6 anos de idade, eu estava sendo levado para um hospital, eu estava passando muito mal ali. Só resumindo um pouco a minha história, né? Eu estava passando muito mal ali. E a minha mãe estava me levando para o hospital, mas só que na hora ali, eu acredito em Deus, Deus tocou no coração da minha mãe desviou o caminho, entrou comigo numa igreja, um pastor orou por mim, e a partir daquele momento ele nunca mais dei ataque epilético. Então isso teve uma interferência divina na minha vida. Então tem que valorizar isso, cara, porque existe algo muito superior, muito maior do que nós, que me valoriza. E eu tenho que ter orgulho disso aí. Será que teve também você, na sua história, teve esse momento que teve uma interferência divina na sua vida? Sabe? E por ter essa interferência divina, quer dizer que alguém te ama muito. Esse ser, Deus, ele te ama muito e você está aí vivo, cara. Então valorize isso, tenha orgulho disso, que você não é qualquer um, você não é qualquer pessoa. Você não é qualquer pessoa, você está vivo. Você está vivo, cara. Se orgulhe disso. Alguém te dá valor. E se essa pessoa que é muito maior, esse ser que é muito maior, te dá valor, então você também tem que se orgulhar, cara. Se orgulhe desses momentos que teve essa interferência divina na sua vida. Valorize os momentos onde você conseguiu concluir um propósito. Eu mesmo, certo momento, eu estava
numa escola militar e eu fiquei num internato lá. E eu fui punido. Eu fui punido lá na época, eu fiz uma coisa. E por aquela punição ali, quando você é punido, você diminui a sua classificação final. Aquela nota final. E se você diminuir a sua classificação final, você pode ir para um local onde você não quer depois, quando concluir o curso, né? Quando acabar o curso. Mas só que de alguma maneira, por eu ser punido, eu consegui eu consegui de alguma maneira encontrar forças de onde nem sei onde tinha, consegui estudar muito, muito e consegui ser um dos primeiros colocados daquele curso ali, mesmo sendo punido. Mas só que o que aconteceu comigo? Eu tinha um grande propósito, que era concluir com êxito aquela formação. Eu consegui concluir. Então tem que valorizar esses momentos onde eu consegui concluir os propósitos. E você também tem que ser assim. Cara, Sancler, eu tinha um propósito de vida, eu tinha um propósito de realizar um trabalho, tinha que ser entregue e tal na data X. E Sancler, realmente eu consegui entregar, consegui fazer. Consegui lá fazer aquela coisa ali que parecia que não ia sair, Sancler, parecia que não ia rolar, mas aconteceu, sair e eu consegui. Então, cara, valorize isso, valorize esse momento. É sua história de vida, cara. Você concluiu um propósito. Isso é importante para você. E quando você precisar, então, sentir mais autoconfiante, quando você precisar de motivos para vencer a baixa autoestima, você vai relembrar isso. E ao você relembrar, você vai revigorar. Você vai revigorar a sua autoestima. Então preste atenção nisso. Valorize o quanto você já evoluiu. Não importa qual é a sua idade. Você tem 30 anos de idade, já tem 40, 45, 35. Mas olha o quanto você já evoluiu. Se você olhar para trás, fazer aquele exercício que eu te falei, da sua ordem cronológica da vida ali. Se você olhar para trás, olha o quanto você já evoluiu. Mas só que você se esquece. Muitas vezes você não dá valor a isso. Você se esquece disso. Mas você chegou até aqui, cara. Você já evoluiu bastante, preste atenção nisso. Tem uma frase do Arthur Schopenhauer, eu gosto muito da frase dele, que ele diz que o homem enxerga como limites do mundo o seu próprio campo de visão. Sancler, não entendi. O que ele quer dizer com isso? Que o ser humano ele só enxerga como limite do mundo, a limitação que o mundo tem, ou seja, o mundo visível que ele vê, aquilo que ele está vendo ali é um mundo para ele. Se ele não está vendo algo, então para ele não existe. Para ele o mundo é só aquilo dali que ele está enxergando. Só que o mundo é muito mais daquilo que a gente enxerga. Existe aí sabe? O mundo é muito maior do que aquilo. E muitas vezes na sua vida também é assim. Você está enxergando isso na sua vida e você está falando, não, cara, minha vida é essa aqui que eu estou enxergando, esse é o ambiente. Mas só que o mundo é mais do que isso daí que você está se limitando, cara. É muito mais do que isso aí. E nessa mesma frase, só que não foi o Schopenhauer, foi Isaac Newton. Isaac Newton ele falava que se eu enxerguei mais longe, se eu consegui enxergar algo mais longe ainda, foi porque eu subi em ombros de gigantes. Ou seja, ele leu o livro, ele buscou conhecimento, ele buscou se aperfeiçoar e ele começou então a enxergar mais longe. Ele passou a ter uma visão maior, ele tirou aquela visão limitada. E a mesma coisa é com você. Para você vencer essa baixa autoestima, para você ter essa confiança, começa a olhar a sua história de vida. Começa a valorizar e se orgulhar das coisas que você viveu. O quanto que você já evoluiu até aqui. Olha quantas coisas boas você já viveu. Eu dei exemplo aqui nesse episódio, nesse podcast, de coisa que você passou. O mundo é muito mais do que isso que você enxerga. É muito mais. Mas você precisa valorizar a sua história de vida. Esse já é um passo já para você vencer essa baixa autoestima. Comece a valorizar, ter orgulho da sua própria história de vida.
Ah, Sancler, foi até aqui, eu acho que não tem nada não. Eu acho que eu já cheguei a um ponto da minha vida que eu acho que não vai melhorar não, Sancler. Eu já tô maduro demais e tal. Só que o próximo estágio de uma fruta madura é o que? É apodrecer. Então se você ficar parado e achar que já é maduro demais e que não precisa dessas coisas, cara, o seu próximo estágio é apodrecer, porque na vida é assim. Na vida a gente vai estar sempre crescendo. A gente vai ter que estar sempre crescendo. O estagnado, os animais que estão aí vivos até hoje, foi porque eles foram vencendo. Eles não ficaram parados, eles não se estabilizaram na vida. Eles foram que se adaptando com o sistema, com o ambiente. Então o sistema, esse ambiente, precisa que você valorize a sua história de vida. Porque se você não valorizar e ficar assim parado na mesmice, você vai chegar à noite, vai dormir à noite, vai querer dormir à noite, vai ficar pensando, nossa, que vida que eu tenho, né? Que coisa que eu passo, o que eu passo? Eu vejo aquelas pessoas ali tão felizes, mas a minha vida como é que tá? Minha vida tá, não dá, não dá, não. É isso que vai acontecer, porque você acha que chegou até aí, chegou nesse ponto, já amadureceu, já viveu tudo que tinha que viver na vida, e que não tem nada de bom, aí você vai ter um grande problema aí. Sua vida vai ser medíocre. E não faça isso com a sua vida, não faça isso. Eu tô aqui para te ajudar. Sancler de Brito está aqui para te ajudar nesses podcasts, nesses episódios. Valorize, então tenha orgulho da sua própria história de vida. E você vai ver, sabe? E você vai ver grandes coisas acontecendo na sua vida aí. E você vai aos poucos com isso, vencendo esse sentimento de baixa autoestima. Ok? Eu vou ficando por aqui, esse episódio, vou ficando por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, pode comentar aí, que na medida do possível, conforme eu tenho um tempo, vou estar te respondendo, tá? Então, um forte abraço e até o próximo episódio.